São conceitos, então, contemporâneos, conceitos atuais, né? Que nós encontramos em la endodôncia do siglo XXI. Bien, siempre me encanta empezar mis clases con esta diapositiva que tuve en mi consultorio que demuestra toda la evolución que tuve la endodoncia. Acá, una endodoncia que decimos que es una endodoncia empírica de la mitad del siglo pasado. Acá una endodoncia del final del siglo pasado, cuando se empezó a trabajar con conceptos de técnicas y conceptos biológicos. Y hoy estás acá una endodoncia hecha por mí, un diente endodonciado por mí, ¿está bien? Donde se demuestra toda la evolución técnica y biológica que tuve en nuestra especialidad. Pero, mis amigos, hay algo que es parecido en las tres situaciones. Miren, en el ápice de los pacientes, cómo pasamos por situaciones que llamamos de éxito del tratamiento. O sea, no hay presencia de lesión. Entonces, así, ¿por qué necesitamos una evolución de la endodoncia? Si una endodoncia así, hecha en la mitad del siglo pasado, tuve éxito, sin cualidad técnica y sin respecto biológico. Mira como são os cambios de conceitos de la endodoncia actual. Los endodoncistas antigos, como trabalhavam com técnicas manuais, em realidade, técnicas de artesania, necessitavam de 2, 3, 4, ojalá 5, 6 citas para endodonciar um diente. Hoje, nosotros hicimos una endodoncia con la preparación actual, empleando los nuevos instrumentos, ojalá en 20, en 30 minutos. O que se cambió entonces? Mira, los endodoncistas antigos irrigaban demasiadamente los conductos. Hoy, como los preparos son demasiadamente rápidos, hay un problema de promoción de limpieza de los conductos. Esto es el tema más actual que hay en la endodoncia. No se olviden que el barrido dentinario no existe en un diente que no estás trabajado. Quien genera el barrido dentinario es nosotros en el momento de la preparación del conducto. Si nosotros generamos el barrido dentinario, somos responsables entonces para sacar del conducto. En realidad, los instrumentos hacen la suciedad, generan la suciedad. Si los instrumentos en la preparación generan la suciedad, necesitamos conocer entonces técnicas actuales para la promoción adecuada de conducto radicular. Este creo que es el tema más importante de la endodoncia de hoy. Hay personas que intentan enseñar la endodoncia solamente con la preocupación de intentar encontrar una toma radiográfica final donde la obturación se quede bonita. Pero esto es poco. Una obturación bonita ni siempre es igual a un diente que está perfectamente limpio, a un perfectamente descontaminado. Y es eso que la endodoncia necesita. Se não trabalham com conceitos de respeito biológico do tratamento, com conhecimento de histologia, com conhecimento de microbiologia, ojalá, mesmo que tenha toda a tecnologia actual da endodôncia, é possível que passe por fracasso de um tratamento. Mis amigos, eu nunca manejei uma Ferrari em minha vida. Eu tenho um sonho de manejar uma Ferrari. Pero, se um dia tuvier a oportunidade de manejar uma Ferrari, como tem muita tecnologia, é possível que passe por uma iatrogenia, que passe por um acidente, porque não sei manejar tanta tecnologia. Então, assim, a endodôncia hoje vive o mesmo. Há um montão de tecnologia desenvolvida, pero se olvidarmos de los conceitos biológicos do tratamento, ojalá vamos passar por situações de fracasso do tratamento. Tanto é verdade que quando nós trabalhamos em los dientes que têm necrosis de la pulpa, generalmente o fracasso se passa com mais frequência.
Mira acá en esta diapositiva los promedios de porcentaje de éxito de los tratamientos hechos en condición de dientes con vitalidad, lo que llamamos de bilpulpectomía, y en condiciones de dientes que tienen necrosis de la pulpa, donde la porcentaje de fracaso se queda más bajo. En realidad, nosotros que trabajamos con la endodoncia, manejamos los peores patógenos que hay en la odontología. Y hay pocos patógenos en las enfermedades de la medicina que son tan horribles como los patógenos que nosotros trabajamos en esta especialidad llamada endodoncia. O sea, necesita entonces comprender que el fracaso del tratamiento está asociado a la presencia de microbios que tienen lo que llamamos de gran patogenidad. Aí estás en esta diapositiva una microscopía electrónica de barrido de un conducto después de la actuación mecánica de los instrumentos en momento de preparo. Não importa se é uma técnica manual, não importa se é uma técnica que emplea os instrumentos atuais de níquel e titânio. Todos os instrumentos, quando modelam conduto, todos os instrumentos, quando ensartam os condutos, vão desenvolver a sujidade. E mais, mira, acá está o diâmetro de um canalículo dentinário. E acá está o tamanho de uma bactéria. Como é fácil os patógenos, as bactérias, entrarem em los canalículos dentinários e empezarem a contaminar toda a dentina del diente de nosso paciente. Por isso, que em pregrado se ensina a preparação do conduto radicular. E em pós-grado, nós ensinamos como preparar todo um sistema de conduto radicular. Endodoncista intenta limpiar o conduto principal, endodoncista intenta limpiar as ramificações do conduto principal, endodoncista intenta limpiar, descontaminar toda a dentina que tem porosidade. Todo isso não é fácil. Todo isso não vai se passar solamente com a actuação dos instrumentos. Necessitamos, então, compreender como é os tratamentos atuais. Mira, a sujidade em conduto radicular, presença de patógenos, né? Em el ápice, lo mismo. Os dientes que têm lesão apical, meus amigos, têm a presença de reabsorção, não têm mais integridade do cemento. Se nós outros magnificarmos, aumentarmos o tamanho da região apical de los dientes que têm contaminação, mira como é o ápice do paciente, a presença de los patógenos. Cada bactéria que tem uma conformação assim é o que chamamos de bactéria de grupo Coccus. E nós outros sabemos que as bactérias do grupo Coccus são os piores. Tanto é verdade que generalmente nos fracassos do tratamento endodôntico, o patógeno que mais está presente é um patógeno que se chama Enterococcus faecalis, que não é um patógeno fácil de sacar do conduto. Não é fácil a descontaminação endodôntica em realidade. Por isso, é fácil compreender. Deixa eu sacar o sonido. Endodôntica. A evolução da infecção é demasiadamente rápida. Mira, acá está aí na diapositiva uma película de uma drenagem de abscesso. Um abscesso de origem endodôntico. São os piores patógenos que se encontram em la odontologia. Se são os piores patógenos, necessitamos então compreender quais são os conceitos atuais de la endodôncia. E mais, nós outros que manejamos a endodôncia, não solamente nos preocupamos em limpiar o conduto principal. Necessitamos também, meus amigos, encontrar informações para limpiar todas as ramificações da dentina e também compreender que a enfermidade endodôntica é responsável por um montão de patologias generais de los pacientes. Creio que todos que estão acá já
já compreendem um conceito muito conhecido na odontologia, há tempo, que se chama endocarditis bacteriana. Há uma relação direta entre os patógenos que encontramos em los dientes que estão com necrose de la pulpa e enfermidades cardíacas de nossos pacientes. Mire, então, qual é nossa responsabilidade. Mire, então, como a endodôncia não solamente necessita promover obturações que são bonitas. A endodôncia necessita, então, trabalhar com a descontaminação adequada de los conductos radiculares. Assim, nosso problema é bem grande. Se nosso problema é bem grande, necessitamos, então, obter uma via de êxito para compreender melhor como manejar os conductos radiculares. Meus amigos, não há tema que é mais atual do que investigar a anatomia endodôntica. Se olvidem de los conceitos que tuvieron en sus pregrados, que conducto es algo redondo, con conformación circular, pequeño acerca de la salida del forame y más ancho acerca de la porción cervical. Esto no es verdad. La anatomía de los dientes es demasiadamente distinta y cada diente tiene sus conformaciones. Este es un tema tão importante em la endodôncia atual que há a necessidade de planificar todo o tratamento por um correto conhecimento de la anatomia. Hoje, nós selecionamos as técnicas de promoção do modelado, as técnicas de promoção de limpeza e as técnicas de promoção do selado com a obturação por uma investigação correta da anatomia. Tanto é verdade que os endodoncistas atuais, cada dia mais, trabalham com microscópio para investigar melhor esta anatomia e trabalham com a tomografia para também investigar cada dia mais melhor a anatomia de los dientes que vamos endodonciar. Então, todo êxito do tratamento se passa por um perfeito conhecimento da anatomia do dente que vamos a trabalhar. Mira, aí estás uma condição de um diente que tem uma grande curvatura. Há 20 anos atrás, a grande preocupação de los endodoncistas era como manejar os dientes com curvatura. Isso não é mais problema. Há montão de sistemas desenvolvidos para trabalhar em condutos que são curvos. Trabalhar em condutos curvos é fácil. Solamente selecione um instrumento que seja adequado para isso. As técnicas atuais são mais seguras. O problema, em realidade, da endodôncia é trabalhar com um conceito de um endodoncista antigo, que é padre de nós outros, chamado Schilder, que foi o primeiro endodoncista que começou a trabalhar com o conceito de promoção do modelado e o que é a promoção de limpeza. Clean the shaping the root canal. Miram, meus amigos, os dois conceitos caminham juntos, pero são distintos. A responsabilidade de preparo é por la actuação do instrumento em momento de corte de la dentina. A responsabilidade de promoção de limpeza é a técnica de ligação, ojalá com ativação com os aparatos que trabalhamos atualmente em nossa especialidade. Por isso, Fred, hoje nós nos preocupamos mais com condições de diente que têm ramificações, que têm achatado, né, do que situações de dientes que têm presença de curvatura. Isso acá é fácil. Isso acá é difícil de trabalhar. Bem, assim, nós necessitamos tentar, então, solamente limpiar acá um rato, tá. Assim, nós necessitamos, então, a conhecer melhor o sítio onde vamos a trabalhar, a anatomia de los dientes que todos os dias nós trabalhamos. Mirem acá nesta imagem, ó.
un molar inferior en una condición de normalidad, que demuestra la anatomía de la gran mayoría de los dientes de los pacientes. Mis amigos, acá está un conducto redondeado, más fácil de promover modelado y limpieza, pero cuando se acercamos de la porción media del conducto, encontramos situaciones de gran achatado. Mira essa imagem que estás acá em lado, como é uma condição de um molar em uma situação de normalidade. Como se promove uma adequada limpeza em uma condição de anatomia assim, né? Não é fácil, não é solamente empleando hipoclorito de sódio na barra concentração, não é solamente modelando o conducto com a actuação dos instrumentos manuais, é pior, não é empleando os instrumentos atuais de níquel titânio mecanizados, rotatórios ou reciprocantes. É pior, porque em realidade os instrumentos que são mecanizados hacen um preparo mais rápido. Se prepara mais rápido, a promoção de limpeza se queda pior. Mire, então, a importância de uma correta revisão. Acá está, ó, achatado que tem os condutos. Acá os instrumentos têm actuação. Acá os instrumentos têm actuação. En las regiones de achatado es imposible la actuación adecuada de los instrumentos. Mira, un molar que já estava encarchado, preparado, sacou la pulpa. E acá donde estás apuntado es donde está pulpa residual. Esto es lo que llamamos de istmo. Istmo es una condición de achatado que tienen los dientes, ¿está bien? Donde los instrumentos no tienen accesibilidad. Necesitamos entonces intentar desarrollar una técnica que sea para la promoción de limpieza de estas condiciones de anatomía. De nuevo, ¿todo bien? Bien. Mira las condiciones de un diente que ya estás preparado, ¿está bien? Y que necesito aceptar las personas, amigos, ¿es eso? ¿Fue responsable por eso? No sabía, perdón. Mira acá entonces un diente que está ya preparado, ¿está bien? Y en momento de preparo, como no hay la promoción y limpieza de las regiones de achatado. En mayor magnificación, la presencia de sujidad. En mayor magnificación, la presencia de sujidad que se crea en conducto radicular. Si hay presencia de sujidad, nosotros somos responsables por sacar la sujidad del conducto radicular. Esto es de nuestra responsabilidad. Freddy, yo que necesito aceptar las personas, ¿es eso? ¿O están aceptando? Sim, doutor. Vamos aceptar. ¿Estás bien? Me digan. Tudo bem. ¿Sí? Então vamos. Bien. Y para conocer mejor la anatomía de los dientes de los pacientes, entonces vamos a empezar a trabajar con un poco de tecnología. Se olviden de las películas convencionales. Hoy, en mínimo, todos los endodoncistas necesitan de un aparato de radiovisiografía para investigar mejor la anatomía endodôntica, encontrar situaciones de achatado o ralar de ramificaciones. Primera información. Segunda información, imprescindible conocer las metodologías de investigación anatómica con empleo de la tomografía. Los endodoncistas de Estados Unidos não estão mais discutindo a necessidade de microscópio. Isso não é mais discussão. Os endodoncistas necessitam do microscópio. Hoy, a discussão é a necessidade de aquisição de aparato de tomografia para investigação da anatomia de los dientes de los pacientes para planificar o tratamento.
Porque, mis amigos, miren esta información. La película convencional, mismo que sea de un sistema digital, solamente nos permite evaluar la anatomía de los dientes en dos dimensiones, en sentido longitudinal y en lateralidad. Pero el problema de los achatados se encontra en sentido de los achatados que es en profundidad. Esto solamente es posible empleando una metodología de investigación por tomografía. Acá está una imagen de un premolar inferior, solamente con una imagen de una toma, donde se queda la duda de la presencia de una lesión. Y acá está la imagen de una tomografía en sentido de achatado de los dientes, donde encontramos la información de un conducto que no está endodonciado. Mais um tema importante, então, para começar a trabalhar. Acá em Bauru, em La Facop, temos um tomógrafo, né? Há situações que necessitamos de tomógrafo para investigar melhor a anatomia de los dientes que vão endodonciar. Mira, esta é uma imagem de tomografia. Onde está um conducto que tem uma conformação circular? Não há. Todos os conductos têm presencia de achatado. Si los conductos tienen presencia de achatado, se queda difícil conseguir también promoción de limpieza que sea la más correcta posible. Este chico que está ahí en la diapositiva es de Perú, es limeño. Es Ronald Ordinola Zapata, un genio, es de Perú, hizo su doutorado acá em Bauru, que trabalha com uma metodologia de investigação que se chama microtomografia. O que é isso? Miren, meus amigos, é uma metodologia de investigação que apresenta para nós como, em realidade, é a anatomia de los dientes de los pacientes. Hoje encontramos informações que todos os dientes têm presença de achatados. Mira acá, ó, o molar em uma condição de normalidade. Todos os molares, em la grande maioria, têm a presença de achatados. Acerca de 90% dos molares têm presença de achatados. É um tema tão importante que hoje se cambiou os nomes de los conductos. Há situações sem a presença de achatado, há situações de conductos em conformação del 8, há situações de presença de achatado original. Isso é tão importante que toda a planificação do tratamento se passa por um correto conhecimento de essa anatomia. Acá é uma situação mais favorável para a atuação dos instrumentos de los irrigantes. Uma situação de achatado, como estás em 4 e como estás em 5, se queda mais difícil a promoção de modelado de los instrumentos e a actuação de los irrigantes. Se cambia toda a planificação do tratamento. Mira esta imagem que estás agora acá de um molar em uma condição de normalidade. É assim que é a anatomia de los dientes. Se a anatomia de los dientes é difícil, entonces es imprescindible conocer las técnicas de promoción de modelado de limpieza y de obturación que sea adecuado para cada una de las condiciones de anatomía de los dientes de los pacientes. Y más, si investigamos los ápices de los dientes de los pacientes, se queda peor, porque los ápices no van a salir solamente un foramen. Em uma condição de normalidade, os ápices têm a salida do foramen principal e junto, acerca desse foramen principal, há a presença de las ramificações que chamamos de foraminas, e em realidade é o delta apical que creio que já conhecem desde seu pregrado. E mais, generalmente, a salida de foramen de los dientes de los pacientes não está junto com o ápice de los dientes. Pero, Fábio, isso é importante? Sim. Todos nós outros começamos a trabalhar com a endodôncia, trabalhando com um conceito
de uma técnica de conductometria que se chama técnica radiográfica de Ingo, que é uma técnica que serve solamente para pregrado. Os especialistas não encontram a posição do forame. Os especialistas tentam encontrar a posição da saída do forame, em realidade. Miren a diferença da posição do forame do ápice dos dientes. Por isso, primeira informação, se querem adquirir um aparato de endodôncia, o primeiro aparato é um localizador do forame. A palavra correta, o nome correto não é localizador apical, é localizador do forame, porque em realidade localizador está planificado para encontrar a saída de forame. Esta é a verdade, está bem? Esta é a primeira necessidade, então, que necessitamos adquirir para trabalhar com a endodôncia em los conceitos que são atuais. Mira aí, Elato, a saída do forame principal e onde estão as saídas das foraminas, que são as pequenas ramificações que há em ápice de los dientes de los pacientes. Por isso, cada dia mais é aceitável desenvolver técnicas de obturação que intente selar todas as ramificações. Isso que estás acá em la diapositiva, de extravasados de cimento obturador, não é mais uma iatrogenia. Hoje, como trabalhamos com cimentos que são biológicos, esse é um desejo, né? É um objetivo. Selado de ramificações é imprescindível para o êxito da endodôncia atual, mas não é fácil. Para ter um correto selado apical, de novo, a primeira necessidade é encontrar a posição perfeita da saída do forame e, junto com isto, conhecer as técnicas atuais de promoção de limpeza. Mira esta imagem, me encanta esta diapositiva. Instrumento perfeitamente ajustado em la saída do forame. Isto é possível trabalhando com o localizador do forame. Primeira informação. Bien, que mais? Para agregarmos mais tecnologia, começarmos a trabalhar com o microscópio. Um montão de alunos de Peru que fazem especialização com nós outros acá em Bauru, aproveitam o Brasil para adquirir seu microscópio, porque os custos do microscópio em Brasil são demasiadamente acessíveis. O microscópio em Brasil se encontra por preços a cerca de R$ 3.000, demasiadamente acessíveis. E é fácil transportar isto para Peru em 2, 3 viagens, se transporta todo em as maletas. Necessita trabalhar com isso para investigar melhor a anatomia. Mira, aí estava na FACOP, nós outros trabalhando com microscópio. Em mínimo, necessitamos trabalhar com uma lupa. Está bem? Então, um tip para as pessoas que trabalham com endodôncia, seja especialista ou não, imprescindível adquirir algum aparato para melhorar a visualização. Por que isso é importante? Uma informação. Não sei o que são essas linhas que estás aí na projeção, viu? Perdão. Uma informação. Todo que tem um tamanho que é menor do que 0,2 milímetros, nós outros não temos capacidade de visualização. Em resumo, nosso limite de resolução é acima, é maior do que 0,2 milímetros. Todo que tenha um tamanho menor do que 0,2 milímetros é impossível visualizar com qualidade. Por isso, há um conceito na endodôncia atual que se chama microlocalização, que é emprego de uma metodologia, ¿está bien? Uma metodologia de magnificação para melhorar a visualização de los condutos. Aí na diapositiva está a imagem de los conductos de como manejamos acá em nosso curso e como manejo em mi consultório. É mais fácil encontrar os conductos extras. Há alunos que chegam acá em Brasil e não creem que há a presença do conducto MB2.
Sí, es más fácil encontrar dientes que tienen 4 conductos en los molares do que con molares que tienen solamente la presencia de 3 conductos. ¿Por qué? Porque trabajamos con magnificación. Cuando trabajamos con la magnificación, es posible evaluar la color de la dentina. Cuando trabajamos con la magnificación, es posible encontrar las líneas que se quedan en la furca del paciente, los surcos de los pacientes, para evaluar dónde están los conductos radiculares y más. Cuando nosotros trabajamos con magnificación, es posible mirar la reacción química que pasa por la interacción de hipoclorito de sodio con la pulpa, con la materia orgánica. Essa reação genera uma reação de oxidação, ou seja, há a liberação de oxigênio. Qual é a quantidade irrigante que empregamos? Nós empregamos a quantidade que seja imprescindível para que não tenha mais reação de oxidação. Enquanto tiver a liberação de oxigênio em conduto, há necessidade de melhorar a promoção de limpeza. É um conceito atual, pero para isso necessita trabalhar com magnificação. Mira, esse é um dente acessado sem a presença de magnificação e depois, junto com a magnificação em microscópio, a qualidade de manejo da dentina se queda mais branca, mais polida, mais limpa, mais bonita. É mais fácil trabalhar na endodôncia com a magnificação. Junto com a magnificação também, é imprescindível conhecer a ideia de emprego de ultrassonido para encontrarmos cada dia mais os condutos extras que há em los dientes. Mira, acá está um diente, um instrumento salindo em forame em MB2 e agora salindo em MB1. Necessitamos encontrar tudo isso. Porque se há pulpa residual e se a pulpa tem contaminação, vai se passar fracasso de tratamento. Por isso, assim, junto com o localizador, dos aparatos mais importantes para a endodôncia atual é um aparato que se chama ultrassonido. O ultrassonido vai promover um desgaste da dentina conservador, sacando solamente a dentina que se necessita e preservando a dentina original de los dientes de los pacientes. Todos os alunos acá em Brasil trabalham com magnificação junto com ultrassonido. Sempre, imprescindível. É um conceito que se chama microsonics. É a união da magnificação com microscópio junto com ultrassonido. É dos matrimônios mais perfeitos que se passou em la endodôncia. Tá bem? Mira aí, ó, encontrando o MB2, o quarto conduto molar superior, com a ajuda da magnificação e de microscópio. Situações de microconsultório, né? Um retratamento em um diente com 5 condutos, instrumento roto, conduto calcificado, uma novela. Uma situação demasiadamente difícil de manejar, pero com a ajuda da magnificação e de ultrassonido, todo se queda mais previsível. Creo que essa é a palavra-chave. Previsibilidade. Previsibilidade é trabalhar com tecnologia, pero sempre junto com conhecimento da anatomia. É isto que a endodôncia atual necessita. Estudar a anatomia, pero junto com o estudo da anatomia, ter os aparatos de tecnologia. Bien, então, se a anatomia é difícil, como nós vamos, então, manejar esta anatomia? Bien, creo que em seus pré-grados começaram a trabalhar com os instrumentos que são manuais de acero. Meus amigos, esses instrumentos manuais de acero não respeitam este conceito de endodôncia atual, que se chama endodôncia 3D, de endodôncia de 3 dimensões, porque, em realidade, os instrumentos manuais foram desenvolvidos há um siglo atrás para pelear com os condutos radiculares.
Su conformación no es favorable para respetar la anatomía de los dientes de los pacientes. Por eso que las personas que trabajan bien con los instrumentos que son manuales, en realidad trabajan bien porque son bien entrenados. Porque los instrumentos manuales no son favorables para el preparo. Su conformación no sirve más para la endodoncia actual. Sirve para a exploração do conduto, para a determinação de uma conductometria, pero para a promoção do modelado, se olvidem disso. Este é endodôncia do siglo passado. É um instrumento que é desenvolvido de acero inoxidável, não tem flexibilidade, não respeita a anatomia. Mira essa imagem que está acá de um diente endodonciado com instrumento manual. Né? Como não respeita as curvaturas, acá está a posição do forame e conducto como está preparado recto. Instrumento de acero é isso. Olvidem disso. Né? Instrumento de acero foi desenvolvido para a iatrogenia. Perfuração, formação de degraus, né? Na falsaria, todas essas dificuldades que se passam com as pessoas que trabalham solamente com instrumentos que são manuais. ¿Está bien? Por eso, gracias a Dios, la endodoncia tuvo una evolución cuando surgió el níquel titanio. Níquel titanio revolucionó la endodoncia porque nos permitiu, né, el desarrollo de instrumentos mecanizados, ou seja, accionar instrumentos em conducto radicular mecanicamente com empleo de um motor para que a endodôncia se quede mais previsível. Não é mais fácil, na realidade. A endodôncia não é fácil, mas mais previsível, mais respeitosa, para que respeite melhor a anatomia. Né? Mira, esse é um diente endodonciado com um sistema mecanizado de níquel titânio. Respeita as curvaturas, uma conicidade mais bonita, um preparo mais correto, a promoção de limpeza quedará melhor, porque se queda mais fácil a irrigação do conduto. Essa é uma evolução. Hoje, se conhece algum endodoncista que não trabalha com níquel titânio em seu consultório, está trabalhando com uma endodôncia que é do siglo passado. Essa é a verdade. Não se aceita mais endodoncistas que trabalham solamente com técnicas que são manuais. Necessitamos, então, conhecer os sistemas que são desenvolvidos com níquel titânio, que são instrumentos que têm muita flexibilidade. Respeitam a anatomia dos dentes de los pacientes. Trabalham mecanicamente em los dientes de los pacientes. É outra ideia. Agora, qual é o problema? Cada sistema mecanizado tem sua morfologia, seu design, sua conformação, tem sua aleação de níquel titânio, porque há montão de níquel titânio, há níquel titânio mais antigos, que são mais rígidos, há níquel titânios que são mais novos, que são demasiadamente flexíveis. Há instrumentos que trabalham em rotação em conduto radicular, mire aí em el vídeo, e há instrumentos que trabalham em outra cinemática que chamamos de reciprocação, que é uma outra ideia, uma outra revolução. Há montão, então, de instrumentos desenvolvidos para preparar os condutos radiculares com mais facilidade. Acá está a ideia dos instrumentos manuais, sempre peleando com o conduto radicular. E acá está a ideia de los instrumentos mecanizados que trabalham com o conceito de manejo mais livre, ou seja, respeitamos as curvaturas, os preparos se quedam mais fáceis. Pero, qual sistema vamos emplear? Mira, os sistemas rotatórios, que são os sistemas mais antigos, têm um grande problema. Esses instrumentos são mais favoráveis para a fractura. Então, são instrumentos que não são tão seguros. Por isso, atualmente, vou acelerar por causa do tempo, nós hoje estamos trabalhando com instrumentos
llamados instrumentos de reciprocación, que es un instrumento que necesita de solamente uno para la preparación del conducto radicular. O sea, hoy no se necesita más de una secuencia, los instrumentos quedaron demasiadamente accesibles. Hay instrumentos que tienen un precio en las casas dentarias a cerca de 8, 10 dólares en nuestro protocolo que empleamos acá en nuestro país. Trabajamos con ese instrumento en un promedio de 3 hasta 4 molares, demasiadamente accesible. El preparo es demasiadamente rápido, fácil. Y si preparo es demasiadamente fácil, se queda fácil también la obturación con la técnica que es el sueño de endodoncista actual, que se llama técnica de obturación del cono único. Mira como está fácil, então, la endodoncia actual. Pero hay un problema. Miren, ni siempre, preparación que son rápidas son lo mismo que preparaciones con cualidad. Como dije, la actuación de los instrumentos genera la sujidad. Y si preparamos rápidos, irrigamos poco. Y si irrigamos poco, la cualidad de la preparación se queda mal. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar la limpieza de los conductos de modelado o estas fases? La primera información, para sacar la suciedad del conducto, imprescindible trabajar con las células que son capilares, las más finitas posibles. La segunda información, solamente hipoclorito de sodio sirve como irrigante en la endodoncia para mejorar la promoción de limpieza. Esta es la verdad. Hipoclorito de sodio es el único irrigante que tiene la capacidad de disolución de la pulpa. Perfecto para eso. Y no son concentraciones bajas. Especialistas en endodoncia, como trabajan rápido, necesitan, en mínimo, una concentración que sea de 2,5%. Y más, para que tengamos la disolución de la pulpa, es imprescindible respetar el tiempo de actuación de hipoclorito de sodio. De nuevo, una imagen de la reacción química de los irrigantes en contacto con la pulpa residual después de la actuación de los instrumentos. Si hay formación de burbujas de oxígeno, hay sujidad. Y si hay sujidad, necesitamos sacar. Por eso, necesitamos, los dentistas actuales trabajan con un concepto muy actual que se llama activación ultrasónica del irrigante. En esta imagen de barrido está la sujidad en la pared del conducto radicular después de la irrigación manual y acá abajo está la pared del conducto radicular después de la actuación de hipoclorito activando hipoclorito de sodio. De ultrasonido activando hipoclorito de sodio. ¿Cuál es la idea? La energización de ultrasonido calienta hipoclorito de sodio y junto con la microvibración generada con ultrasonido, nosotros vamos a limpiar conducto radicular. Mira esta imagen que estás acá. Conducto está listo para la obturación. Listo para la obturación. Activamos con hipoclorito y ultrasonido. Mire la color que se queda irrigante, color de leche. Esto tiene que sacar del conducto. Esto que es responsable por el fracaso del tratamiento. Por eso, mis amigos, para nosotros limpiarmos las regiones de achatado y intentar mejorar las obturaciones, mira las regiones de achatado, necesitamos trabajar con un concepto que se llama activación de hipoclorito, empleando las puntas desarrolladas en ultrasonido para activación de este hipoclorito. Mira, ahí está el concepto. Una punta que no tiene capacidad de corte porque el conducto ya está empachado. Sacamos la agua de ultrasonido, ¿está bien? Calientamos ese hipoclorito y activamos ese ultrasonido, energizamos ese hipoclorito, perdón, y mejoramos la disolución de la pulpa. Y después de eso,
acionamos a agua de ultrasonido para sacar toda a suciedade que é generada por la actuación de los sonidos. Se trabalham com mecanização em la endodôncia para preparo, para modelado, é obrigação trabalhar com ultrasonido para promoção de limpeza. Se conhece algum endodoncista que solamente trabalha com os motores para preparo, para modelado, e não trabalha com ultrasonido para promoção da limpeza, não está trabalhando corretamente. Está bem? Necessitamos, então, melhorar a qualidade de promoção de limpeza. E o que mais? Junto com os ultrasonidos, cada dia mais estamos trabalhando com láser para a descontaminação do conduto radicular, que é a terapia fotodinâmica. Há puntas, há fibras que trabalhamos em conduto radicular para, junto com láser, ativarmos este interior de los dientes para melhorar a descontaminação. Cada dia mais nos acercamos da ideia de endodonciar os dientes que têm necrose de la pulpa em solamente uma cita, porque cada dia mais melhoramos, então, a descontaminação. E para que a obturação de los conductos radiculares, que é a liberdade de los endodoncistas atuais, a técnica Freedom, né, que se chama técnica del cono único, onde nós vamos trabalhar com o conceito de obturação, onde há a presença de um cono que tem exatamente a mesma conformação de los instrumentos que empleamos para a preparação do conduto radicular. Mira como se quedou fácil obturar os condutos. Este é o conceito del cono em la técnica convencional, que tiveram contacto em seus pregrados. A técnica de condensação lateral, que não sirve mais. É uma técnica de artesania. E este é o conceito da técnica de obturação por el cono único, donde o conceito de ajuste del cono maestro se passa em todo o diente do paciente. É outro conceito. Se queda mais fácil as obturações atuais. Para isso, em final do tratamento, então, necessitaremos, então, trabalhar com uma metodologia de inserção de um cimento biológico. Não se pode mais emplear os cimentos que são de óxido zincogenol. Essa é a endodôncia do siglo passado. Em nosso curso, não aceitamos mais os cimentos de óxido zincogenol, endofio, intrafio, Edi Rickert, isso é do siglo passado. Hoje, os cimentos necessitam ser biológicos, ter carga biológica em sua composição. Trabalhamos com os biocerâmicos, trabalhamos com os cimentos resinosos que têm biologia em sua composição e ativamos estes cimentos em conduto radicular. Mire essa película para melhorar a inserção do cimento em las ramificações. Quando nós calientamos os cimentos resinosos, os cimentos melhoram sua capacidade de penetração em la dentina e em las ramificações do conduto radicular. Sempre, então, antes de obturar com as técnicas de cono único, trabalhamos com a ativação de los cimentos com as puntas de ultrassonido, sem água, sim, para melhorar a penetração, e encontramos situações assim, então, de obturação. Selado de ramificações, hoje, não é mais uma novidade. Selado de ramificações, em realidade, é por um conhecimento correto de promoção de limpeza e uma consequência da ativação de los cimentos em momento final da obturação. Está bem?